E no IBcast de hoje eu tenho o prazer de receber ele, Jonedes Peixoto, esse empresário, um empresário que promete, ele que trabalha na área, no segmento rural, que tem essa preocupação com a questão da sustentabilidade e também um empresário que faz acontecer, um resiliente. Obrigada pela presença. Imagina, Juliana, eu que agradeço a gentileza do convite de vocês. Eu espero e tenho certeza que esse podcast vai ser para inspirar muitos empreendedores e pessoas que estão nos assistindo, que pretendem empreender e conhecer uma história de uma pessoa, de um empresário de sucesso. Ele me corrigiu, não é um grande empresário. Sim, é um grande empresário. Muito obrigada pela presença. Imagina, gentileza sua. Jonedes, vamos falar sobre o início de tudo. Como que começou o teu trabalho como empreendedor? Você desde pequeno já tinha essa pretensão? Então, na verdade, começou quando eu me formei em agronomia, 34 anos atrás, né? Então, logo ao formar em agronomia, já abri a primeira empresa, que é uma empresa de consultoria agropecuária, e na sequência, logo 2, 3 anos depois, com mais 3 amigos, nós começamos a empreender. Nós abrimos uma revenda agropecuária e foi escalando. Depois nós adquirimos uma empresa de nutrição animal. A gente faz sal e ração para o gado, para boi, para De que região você é? Nós somos do sul do Mato Grosso do Sul, em Iguatemi, divisa com o Paraguai e o Paraná. Uma pequena cidade, pacata, né? E aí, com essa empresa de nutrição, e depois nós temos também uma usina de tratamento de madeira reciclável, madeira sustentável, porque nós produzimos com eucalipto. O eucalipto é uma espécie exótica da Austrália, né? Ela é plantada no Brasil, então é uma cultura comercial, não é uma floresta nativa. Então a gente não é feito desmate. Nós compramos esse eucalipto de terceiros, tratamos ele vira lascas, palanques para ser usada na fazenda, casas, né? Currais, e essas empresas. E nesse processo com essas empresas, a gente, por ser agrônomo de cidade pequena, às vezes eu ia visitar um cliente por consultoria ou por alguma outra visita do ecossistema, ia visitar um cliente, às vezes um produtor rural, e a esposa me falava, olha, eu tô com um probleminha no meu pomar aqui, eu quero dar uma olhada na minha nectarina. Eu praticamente não mexia com nectarina, ou às vezes o outro queria ver morango. Então é muito amplo um agrônomo de cidade pequena. E eu comecei a fazer cursos de especialização. Fiz várias especializações, pastagens, que era a minha paixão, depois, por causa da fábrica, nutrição animal. Depois fiz MBA. Por fim, estou finalizando um mestrado e estou fazendo um doutorado, agora tudo na área de produção sustentável, economia circular e produção sustentável, porque eu acho que casa muito bem com a agricultura agronegócio, que eu sempre falo que a agricultura e agronegócio são preservadores por natureza, apesar de receberem a peste de serem os grandes vilões da questão ambiental, o que não é uma verdade. E veja bem, importante de convidar para a gente fazer esse bate-papo para desmistificar. Perfeito. Né, esse segmento. E você é a pessoa indicada porque você está hoje com várias, dentro do agro, você está hoje com vários segmentos dentro do agro. Né? Então, é importante. Mas, Jonedes, eu quero ainda assim falar sobre a tua infância, como que foi, como que é essa questão dos teus pais, eles sempre te apoiaram na questão do empreendedorismo, como que foi a questão do estudo, você estudou em escola pública, fala um pouquinho para nós do início. Ok, depois eu vou voltar na questão do empreendedorismo, porque hoje nós trabalhamos, vou voltar um pouquinho, com uma ex-rural, que é uma imobiliária rural, até por nome com sustentabilidade, né? Nós procuramos atender o sonho dos clientes, dos produtores que têm um sonho de uma propriedade. Diferentemente das outras imobiliárias que oferecem um portfólio de fazendas, nós buscamos a fazenda de acordo com a necessidade desse cliente. E essa empresa começou porque há 17 anos atrás eu participei de uma venda de uma fazenda. No caso desse ecossistema, conhecendo muita gente, e aí só que como agrônomo. E aí participei dessa venda. E mais um tempo depois, minha mulher começou a trabalhar comigo. Aí a mulher a gente casou muito bem porque a gente tem uma sinergia muito grande. Eu sou a pessoa de ir para o campo,
de mais afobado, de fazer as coisas. Minha mulher é extremamente detalhista, perfeccionista, e ela sistematiza tudo e planeja tudo. E aí ela começou, eu falava, olha, minha amada, eu tô com esse problema nessa fazenda aqui, como é que vamos fazer isso? Nossa, que difícil. Eu falava, não, é fácil, vamos sistematizar. E ela criava processo para mim, e a gente levava o produtor. Então nós começamos a trabalhar com essa sinergia, né, desde aquela época para cá, e tem ido bem, graças a Deus, né, sempre com Deus nesse meio aí. Agora só para complementar. Agora voltando à história, né? Minha família, meu pai era pequeno produtor rural, né? Minha mãe do lar sempre eles tinham a visão, a necessidade de educação. Falou, olha, a educação sempre é o que vai mover. Falou, então vocês fizeram bastante sacrifício. Eu fui estudar, moro numa cidade pequena de 15 mil habitantes e quando chegou no segundo grau eu fui para Campo Grande fazer o segundo grau. Fiz num colégio bom. Meu pai com dificuldades pagou essa estadia lá, a gente com uma vida bem simples lá estudando lá, e depois eu fui fazer agronomia. A agronomia, passei em terceiro lugar na faculdade e comecei a fazer, e fui cada vez me apaixonando, porque a agronomia é um campo muito amplo. Então você trabalha desde produção de gado, lavoura, florestas. E né? qual era a profissão dos seus pais? Meu pai era funcionário público, né? Meu pai era agente exator. Na verdade, quando meu pai era muito pequeno, meu pai era cerqueiro. Ele fazia cerca. Cerca. Um funcionário braçal. Eu sou da época da cerca Isso, também. ele era funcionário braçal. Eu me lembro da infância que minha mãe fazia uma marmitinha, eu pegava um ônibus, que a fazenda que ele estava trabalhando, né? Era na beira da rodovia, eu deixava. Ele ia lá, levava a marmitinha, ficava com ele, no final do dia a gente Isso voltava. que idade você tinha? Isso tinha uns 5, 6 anos, né? É claro que hoje seria inconcebível isso, mas na época era assim. E aí eu ia com a propriedade, e meu pai sempre falava, olha, eu preciso melhorar de vida e eu sei que eu estudo. E ele começou a estudar depois de adulto. Tanto é que eu me lembro dele na escola, eu ia lá, ele estudava à noite, e eu ia lá com ele, né? Ficava lá com ele, porque era o filho mais velho. Então, assim, sempre ele e minha mãe sempre falando muito da educação. E eu assimilei isso, falei, realmente é um negócio que muda vidas. Educação, conhecimento muda vidas. E depois meu pai acabou passando num concurso para agente de desator, que é um bom salário. Depois ele foi para política, virou prefeito 2 vezes, muito honesto. Ele é até muito famoso lá na região, já falecido hoje, faz 20 anos, pela honestidade, né? Então, pela pão dureza, sabe, com o negócio público. Acordava 5 horas da manhã, ia soltar maquinário, e seu Nilson, né? Então, os mais antigos falaram, seu pai era terrível, né? Porque assim não deixava, ó, eu não roubo e não deixo ninguém roubar. E eu mando embora mesmo, assim, bem radical. Então, e sempre, e minha mãe e eles nos levaram para um caminho, assim, das coisas de Deus, né? Nós somos católicos e sempre vendo esses valores cristãos, né? Dos irmãos protestantes, E veja bem como é importante o exemplo que os pais trazem para nós, né? Você vendo essa visão da honestidade, da fé, eu acredito, né, pelo que você está me falando, que isso contribuiu para você chegar onde você chegou, né? A questão da fé, da honestidade. Como que é a sua visão em termos de espiritualidade? Como é que você vê essa importância na tua vida? Não, assim, olha, eu vejo que é fundamental. Na verdade, é em primeiro lugar. Tem mais que família, mais que trabalho, mais que tudo, né? Assim, graças a Deus, a gente tem, eu e minha mulher, a gente conversa muito sobre isso. E ela é uma mulher de Deus, me leva muito para Deus, né? Às vezes eu estou preocupado com alguma situação, estou mais pensando no trabalho, ela fala, vamos rezar aqui, vamos conversar, né? E a gente se situa. Eu vejo assim, a mão de Deus, eu vejo um Deus muito presente nas nossas vidas, né? Os nossos filhos, né? Assim, são meninos fantásticos, são meninos bons, né? De coração e de ação. E eu vejo assim muitos presentes que Deus nos deu, né? Assim, a vida, importância da família, é né? importante, muito assim. Então hoje nós temos isso muito solidificado entre nós, né? Nós temos uma preocupação muito grande também de mostrar esse caminho para os meninos, né? Porque na verdade, isso são palavras da minha mulher, né? Olha, o meu caminho aqui é direcionar vocês para o céu, porque aqui passa. Mas se a gente se encontrar nós 5 no céu, tudo bem. Tudo bem. Que lindo. Isso ela faz muito bem. E como é importante o papel de uma mulher na vida de um homem? Na tua opinião, como homem, como que você vê a mulher nos negócios? Eu falo por mim, né? Assim, eu acho imprescindível, né? Eu acho assim, realmente, a Bíblia fala muito, né? Que uma mulher é dificular, então, porque uma mulher sábia, né? Porque, sabe, ela tem uma
uma afinidade com o detalhe, que a gente não tem uma afinidade com o espiritual que eu acho que nós homens não temos, né? Claro, eu falo por mim, né? Eu mesmo não tenho. E, sabe, e às vezes... Ela no meu consegue caso, fazer várias coisas ao mesmo tempo, não, né? não tenho dúvidas, assim, isso é impressionante. E aí, às vezes tá arrumando aqui, tá educando filho, tá arrumando É. mala, né? E assim eu vejo e as nossas conversas. Então, eu te dou um exemplo aqui. Houve uma época, e a gente fala um pouco sobre isso depois, se vocês quiserem. Todas as propriedades rurais brasileiras hoje elas são cadastradas, elas são mapeadas e é feito um cadastro dessa propriedade para ver o que ela tem de reserva, o que ela não tem, se ela deve alguma coisa para o meio ambiente ou não. E isso tinha um prazo para ser resolvido. E eu comecei a fazer esse processo também, por causa desse ecossistema do produtor, ele chegava com a demanda, eu falei, não, vamos fazer isso aqui. E eu comecei a me atarefar, falei, eu não vou dar conta. Falei, eu não tenho condição de atender mais meus clientes. Chega, eu não vou pegar nenhum serviço mais. Minha mulher falou, não, calma, vamos fazer processo, vamos sistematizar isso aqui. Você contrata mais gente e você atende seus clientes. E a gente fez assim, nós contratamos mais pessoas, sistematizamos e conseguimos atender os clientes, obviamente por nós também. Isso em qual empresa? Isso na empresa de consultoria agropecuária. Qual o nome Suporte Consultoria Agropecuária. Suporte. Que é essa que existe fazem 34 anos. Né? Certo. Então você tem a IS Rural. Isso, que é a IS Rural, a Suporte Consultoria Agropecuária. E aí, em parceria com mais 3 sócios, nós temos a CR Madeiras, que é essa empresa que eu te falei de madeira, temos a Centro Rural, que são revendas agropecuárias, e temos a Iguafoz, nutrição animal, onde a gente fabrica essa ração para os animais. Mas isso em parceria com os meus sócios. Eu já não estou mais à frente de nenhuma delas, né? Mas assim, a gente tem essa parceria. Essa ração são para quais animais? É gado? Bovinos, equinos, aves e suínos. Né? Então, isso também foi muito bom. Vários. E foi muito bom porque a legislação é muito rígida com as empresas. Sim. Eu te falo até que, um exemplo, né? A água que a gente usa muito pouco para peletizar uma ração lá, a gente usa a água lá do Mato Grosso do Sul, é a Sanesul, que é a fornecedora do estado. E ela fornece água para a empresa. Mas o Ministério da Agricultura fala, não, mas eu quero análise dessa água. Eu falei, não, mas é a água que eu bebo, que a gente está usando para fazer uma... Eu falei, não, mas nós queremos análise. Então são feitas análises 2 vezes ao ano dessa água, que já é analisada, para poder utilizar, para você poder estar certificado. Então existe uma preocupação do agronegócio muito grande com a saúde das pessoas, sabe? Importante falar sobre isso. Qual a sua visão sobre o agronegócio? Porque a gente vê que tem muitas falas, né? Perfeito. Tanto na internet quanto, enfim. Me dá a tua visão como empresário que está à frente de tantas empresas, né, de módulos diferentes na área do agronegócio. Então, hoje eu te falo que é a categoria mais sofrida, sabe? Porque você imagina, às vezes a pessoa vê um produtor lá dirigindo a caminhoneta, mas é um luxo. Não é, porque se ele não tiver caminhoneta, ele não consegue passar um rio para ele chegar lá, às vezes, 5 horas da manhã para socorrer um bezerro. Então é uma necessidade. E às vezes a mídia às vezes fala, mas ele está com caminhonetona, né? Mas onde pega mais um produtor que eu vejo, não sei se vocês sabem, mas eu acho que a parte urbana não sabe, toda propriedade rural no Brasil, obrigatoriamente, ela tem que ter no mínimo 20% dela preservada. Então você compra uma propriedade, 20% você tem que manter como reserva. E você, como produtor, você é responsável de manter essa reserva. Se você não manter, você é multado. E se você... Existe algumas coisas para pequeno produtor, mas se você não tem essa reserva, você tem que recompor essa reserva. Na floresta amazônica, você tem as fazendas de lá, 80% dela não pode ser derrubada, tem que ser preservada. A legislação brasileira é a legislação, que é o Código Florestal, mais avançada do mundo. E como que é a fiscalização? Não, mas eu vou te falar só para você terminar. Sim. Então você imagina agora no rural, você compra uma casa com 10 quartos. Aí o governo te fala, 8% você preserva, você cuida, mas não usa. Você vai usar só 20%. Então, só para fazer uma analogia. Claro. Então, o que acontece? Existe, obviamente, como todos os setores, os produtores, a gente não chamaria de produtores, mas existem pessoas que fazem desmatamento irregular. Que fazem, sim, mas isso aí parece-me que é jogado uma lupa em cima. Não mostram os produtores preservando essas áreas. Ou seja, é uma pequena parcela. Pequena parcela. É muito pequeno. Né? O produtor rural, por exemplo, por que ele tem que preservar o solo? Por quê? Porque se ele não preservar o solo, o que ele vai colher amanhã? Sim. Então é uma forma até de garantir o futuro do próprio negócio dele, né? E eu te falo mais. Então a gente pega aqui, quando foi em 1990, o Brasil produzia 100 milhões de toneladas. Em 20, o Brasil demorou de mil, essa é uma palavra do Dr. Roberto Rodrigues, foi ministro da Agricultura, que eu acho que ele é muito pontual nisso. De
O Brasil foi descoberto em 1500. Até 1990, o Brasil conseguiu produzir 100 milhões de toneladas. Hoje, 1990 e 1924, nós estamos com 300 milhões de toneladas de grão. O Brasil hoje, nós temos 210 milhões de pessoas. O Brasil hoje produz comida para 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. E detalhe, preservando. Não sei se vocês sabem também, das áreas do Brasil, 66,3% são preservadas. Não pode se mexer, não se mexe, não se desmata. Ah, mas às vezes pega fogo num pedacinho, vai para a mídia. Estão queimando a Amazônia. E o Brasil preserva isso, produz dinheiro, produz emprego, o agro faz isso, e ainda leva pecha de inimigo da natureza. Depois nós podemos entrar em detalhes, principalmente Sim. com relação ao boi, sobre isso, né, a questão da camada de ozônio, que também... Sim, que se fala muito, né? Vamos desmistificar, eu te explico e te mostro porque é errado. Que é uma falácia, porque usa-se uma pequena parte dela como realidade. Então o agro, apesar disso tudo, ele é resolvedor de caso. Te dou um exemplo. Hoje a gente exporta, né, para todos os países frango, suínos, né, maior exportador de carne, terceiro maior produtor mundial exportador de alimentos. E aí você pega, por exemplo, porco, suíno. Então o pessoal, para produzir isso aí, cada vez foi concentrando mais suínos. E eles geram dejetos. Sim. Esses dejetos poluíam. O que o produtor fez? Precisa arrumar uma solução. Sim. Começou a usar isso aí com adubo. Mesmo assim, ainda tinha um pouco de poluição. O que ele fez? Ele começou a fazer biometano. Começou a pegar essas fezes com água. Você armazena, uma coisa até não é tão difícil, porque você criou tecnologia para isso, você armazena em gás. Esse gás vira energia. Então, de um problema, que é um poluidor... Tem uma solução, isso, e uma solução rentável, né? Porque a energia também é muito importante. Só para você ter uma base. Hoje, a energia que é produzida no Brasil, só com cana-de-açúcar, se produz mais que todas as hidrelétricas do Brasil. E olha que nós temos Itaipu, né? Mas e como que é a questão de investimento do governo hoje, na tua visão, para o agro? Olha, se o governo não atrapalhar... O apoio, né, do governo. Porque o que acontece? Por causa, eu digo sempre, da mídia, ou por causa desses extremismos, é muito perseguido, né? O agro foi considerado como fascista, mas não é. Então, o que acontece? Aí ele tem, às vezes, eu vejo sempre o produtor, a preocupação dele, intra-fazenda, dentro da porteira, ok, vai longe. O problema depois começa a ser problemas ambientais, porque começa a ter essa história de desmatamento irregular, às vezes... Ele arrancou uma árvore da fazenda, uma árvore não tem uma função ecológica tão grande, porque às vezes está atrapalhando ali a situação, e ele pode ser multado. Ele vai se defender e vai falar, não, realmente podia ter arrancado essa árvore específica aqui. Mas ele tem toda uma dificuldade de se defender com relação a isso, tem problema de invasão de terra, porque as pessoas falam, o agro é mau, vamos invadir. Sabe? Então, isso tudo é muito ruim. É uma visão distorcida. Distorcida, perfeito. E ele está ali, ele está produzindo 30% da riqueza do Brasil. Né? Nós estamos chegando a 150 bilhões de dólares de produção. E isso, mas o que mais interessante que eu quero deixar bem reforçado aqui, com sustentabilidade. O agro está ajudando a segurar o aquecimento global, e não ao contrário. E depois eu te explico por quê. Interessantíssimo. Geonedes, dessas suas empresas, eu vejo que todas elas, que você trabalha com o agro, né? Uma delas, qual que você pode citar que você traz a solução para tudo isso que você está falando aí? Aquele produtor rural que precisa de uma solução, que está enfrentando algum problema, qual dessas empresas que ele pode procurar vocês? Então, hoje, no meu foco... de assessoria, de consultoria? Mas hoje o meu foco, eu quero caminhar para a venda dessas propriedades. Por quê? Eu quero trabalhar procurando a propriedade dos sonhos desse produtor, mas ele não tem conhecimento. Ah, mas eu não conheço. Eu falei, calma. Nós temos, vou pegar na sua mão aqui, vamos junto, vamos caminhar um tempo até você ter segurança. Porque eu vejo que eu vejo que são pessoas que não estão acostumadas ao agro, que querem entrar no agro e que não entram, às vezes estão ganhando dinheiro com internet, estão ganhando dinheiro com, sei lá, com futebol, com alguma coisa, e não entram no agro, em profissionais liberais, porque tem uma visão distorcida. E é um negócio maravilhoso. Além de ser extremamente rentável, claro que se bem conduzido, ele preserva, ele sustenta esse país. Então, o meu foco hoje é nessa, com a imobiliária. Eu vi essa necessidade, essa demanda, e eu quero achar essas propriedades, quero incorporar esse pessoal para essa situação. Além do que, eu sempre falo, nós estamos hoje caminhando para 9 bilhões de pessoas. É muita boca para alimentar. Com certeza. A ONU fala que nós vamos
precisar aumentar em 60% a produção de alimentos até 2030. E quantos países o Brasil hoje... É isso que eu quero, onde eu quero chegar. Onde, por excelência, nós vamos conseguir produzir esse alimento aqui? É no Brasil. Por quê? Porque alguma coisinha da África, nós temos problema político, logística lá, e Ásia também, mas são coisas pequenas, mas o grande foco é aqui no Brasil. Por quê? Porque além de nós termos área, nós temos tecnologia para isso. Eu te dou o exemplo do boi. Antigamente, você colocava um boi em um hectare, que a gente fala, que é 100 por 100, uma quadra. Ele ficava em um boi, é o que cabia. Hoje, facilmente, você põe 3 bois, 4 bois no mesmo hectare. Então você está produzindo mais na mesma área sem desmatar nada. E se você intensificar e produzir mais pasto, você vai para 6 bois por hectare, com tranquilidade. O que acontece? Para ter esse processo, você tem que produzir muito pasto para ter essa lotação desses animais. E esse pasto, o que acontece? É muita produção de verde. E esse verde fotossintetiza, voltamos para lá, para o ensino fundamental. O que ele faz? Sequestra gás carbônico. Então a pecuária, ao invés de ela ser uma grande indutora do gás de poluição, ela é contrária. Se ela for bem manejada, como tem que ser, ela pelo contrário, ela sequestra gás carbônico. Porque o pessoal vê o boi com problema, nem tanto do gás carbônico, mas o metano, que ele é muito mais prejudicial ao meio ambiente do que o gás carbônico. Mas ele consegue ter um balanço positivo. A agricultura é a mesma coisa, né? E, Jonedes, você não acha que talvez o problema que se tem hoje, né, no agro, seria a falta de bons profissionais assim como você para dar toda essa explicação e provar, porque você está provando que o agro é sim um bom negócio, e profissionais até para dar essa consultoria de qualidade que você dá? Não, eu até assim... Quem sabe não está aí a grande falha, né? Eu vejo assim, hoje o maior problema seria desmistificar a informação. A partir do momento que começasse a chegar sem extremismo, sabe? Mas você precisa de profissionais para fazer isso, que tenha o quê? Conhecimento que você tem, que estuda, está fazendo doutorado, que tem toda uma qualificação e conhecimento, né? Sim, mas eu agradeço, tem muita gente realmente boa, e tem muita gente que tem esse pensamento. Obviamente tem outros, como todos os segmentos, né? Querem só produzir, outros só querem preservar, né? Eu, por estar na academia, aí como produtor rural, ali eu vejo, assim, como que é triste, sabe? Às vezes o pessoal, os meus colegas lá de doutorado, falam, não, o produtor, ele é inimigo do meio ambiente, é fascista, né? Eu falei, não é. E aí, o produtor também ele se sente acuado, porque ele, dali a pouco, ele é tão vigiado, tão taxado, né, de danoso ao meio ambiente, que ele já tem uma mágoa, sabe? Mas assim, a partir do momento que a gente joga luz, a verdade sobre a história, jogando-se luz, você vai ter uma visão real da coisa. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir levar isso para mais pessoas, né, a mídia é importantíssima nisso, sabe? Porque a mídia setorizada, ela tem um pouco dessa informação, mas a grande mídia não. Então você imagina quem mora numa cidade grande... Não tem esse conhecimento. Não tem, né? Então é muito triste isso. Mas assim, eu confio plenamente, principalmente porque vai começar a demandar alimentos, o agro vai ter que... E vai responder, porque você responde. Essa é a sua visão de solução. Exato. Eu acho que realmente aqui as terras vão ser muito valorizadas. Eu até comento com a minha mulher, falo, se o profissional liberal, quem tivesse dinheiro, tivesse a ideia do que vai virar a terra, vai ser caro. Porque isso aí é nós aqui, nós que vamos produzir. Vai se aumentar o preço, então seria um baita de investimento. E, Jonedes, você acredita que é um propósito de vida? Não, com certeza. Esse tem que estar alinhado, né? Então, assim, se você não tem isso aí como um propósito, por quê? Porque eu falo, assim, é um ganha-pão, né? Aí a gente vai produzir alimento, vai preservar o meio ambiente. Não, mas eu falo o teu propósito com de certeza. Vida. Por quê? Porque, para mim, por que é um propósito de vida? Por quê? Me permite sobreviver. Ganhar dinheiro, não é isso só, né? É propiciar bom conforto para minha família, mas permitir que pessoas ganhem dinheiro, permitir que o meio ambiente seja sustentável, são só coisas boas, né? Que a gente tem. Permitir o sustento da humanidade, você imagina, né? Muitas pessoas que são incorporadas ao sistema produtivo, muita gente que daqui a pouco vão estar passando fome e não vão estar porque o agro não vai deixar. Sim. Então, assim, só temos a ganhar, né? Então, realmente é um propósito de vida, sim, né? Então, assim, a gente pensar na sustentabilidade, preservação do meio ambiente, com a lucratividade do produtor, né? Com a lucratividade de todas as cadeias inclusas aí. É uma coisa muito
gostosa, te dá prazer na hora que você dorme. Aí você deita, põe a cabeça no travesseiro e fala, poxa, é por aí. E Jonedes, sempre quando eu termino quando está chegando ao final do nosso podcast, a gente sempre faz alguns questionamentos para o nosso entrevistado pensar. Ok. Muitas vezes, algo que a gente não está no dia a dia, é tão corrido e a gente acaba não pensando, não vendo, né, aquelas conquistas, aonde nós chegamos e como nós chegamos, e até esquecemos de ser gratos, às vezes, em muitos momentos das nossas vidas, né? Então, até antes de fazer esse questionamento, que eu tenho sempre essa premissa aqui no podcast, eu gostaria, obviamente, que você falasse, porque eu vi que você fala da sua esposa com tanto carinho, com tanto amor, antes de terminar, até por ser um programa, um podcast hoje, que ele está à frente de uma mulher, né? O que você diria para sua esposa, se pudesse falar para ela, agradecer, enfim, por tudo que ela contribuiu? Eu acho importante isso, eu acho lindo o homem ter esse reconhecimento e essa gratidão, né? A família, a esposa, enfim. O que você porque diria? na verdade é real, né? Então, assim, fica fácil de falar, né? Porque você é uma pessoa Que maravilhosa. lindo. Eu vejo, assim, até eu vejo mesmo como mão de Deus, ela foi eu vejo como uma escolha de Deus, até da forma que a gente se conheceu, né? Se Conectou, conectou. começou a namorar, né? E assim, são muitas coisas que naturalmente não teria acontecido. Então eu vejo, mas muito, ela sabe disso. O dia que eu pedi ela em casamento, eu senti que era Deus falando para mim: pega, você não deixa escapar, não, pega essa aí. Se ela Que quiser, lindo. obviamente. E aí, assim, eu vejo isso aí nos meus filhos, sabe? A alegria, né, dela, uma pessoa alegre, falante. E isso eu dou mérito da minha mulher, porque realmente, às vezes, eu tava preocupado Que com as lindo. coisas, e ela tava ali, sabe, cuidando, né? Então, assim, e eu vejo ela como um alerta para mim, principalmente quando eu começo a querer me desviar das coisas de Deus. Não, assim, coisas pesadas, mas às vezes esqueço de agradecer. Do dia a dia, do dia a dia. E ela fala, né, vamos repensar. Às vezes nós pensamos tanto em agradecer as coisas grandes que estão por vir e cobramos de Deus aquelas coisas grandes, queremos agradecer só as coisas grandes e nós nos esquecemos de agradecer as coisas pequenas, né, do dia a dia, que é tão importante quanto as grandes, porque se você não consegue as grandes, você conseguir as pequenas. Perfeito. Não, eu acho também assim, até por uma satisfação, às vezes você acorda aquele dia que você tá meio ruim, se você começa a agradecer, ver e agradecer, O teu dia muda. é impressionante, né? E você não mudou nada da sua realidade, só mudou só o seu ato. Então, falando sobre isso, eu vou lá para o nosso questionamento, vamos indo para o nosso final aqui do nosso podcast. E, Jonedes, eu gostaria que você agora, se pudesse, voltar no tempo e ver aquela criança de 5 anos com a marmitinha levando para o pai, lá no início, se você encontrasse ele agora e pudesse dizer para ele, o que você diria? Vai dar certo. As coisas vão acontecer. Então, assim, e às vezes, eu me lembro assim, né? A gente mora perto do Paraguai. Você quer me fazer chorar, né? Porque eu me lembro dos meus filhos. Então, é outro ensinamento da minha mulher, né? Então, às vezes, com as dificuldades, né? Meu pai, logo que ele deixou de virar cerqueiro, ele virou administrador virou contador. Ele tinha formado contador, ele trabalhou num grande produtor lá que tinha maquinário. E aí um dia eu ia lá com meu pai. E aí um dia eu peguei um Mickeyzinho que o filho desse produtor jogou no chão. E aí meu pai falou assim: devolve que não é seu. Eu, ok, devolvi com aquele. Normal, aquela dor de criança. Mas aí, a gente mora lá no Paraguai. E tem muita oferta. Meus filhos, nossa, desculpa, eles eram pequenos, eles iam no Paraguai e eu falava assim, internamente, meus filhos não vão passar vontade de comprar Eu também vou chorar junto, hein? Ele falou assim, meus filhos, eu vou passar vontade de comprar brinquedo. E eu falei, filho, escolhe aí o brinquedo que vocês querem. A mulher me situava, falou, olha, a vida não é assim. Vamos trabalhar, a gente dava dinheirinho pra eles, eles iam lá, sofriam, porque às vezes eu queria comprar 3 brinquedos. Mas não tinha pros 3, só pra um. E às vezes, eu por aí falava, vou comprar, claro que vai comprar os 3 brinquedos internamente. Mas falava, a gente não vai estar ensinando bem eles. E aí a gente falava, filhos, então vocês comprem um brinquedo, que é o dinheiro que vocês têm. Sei lá, Mês que vem você volta e compra o segundo.
né? E aí, assim, mas pra mim era muito dolorido isso, sabe? Mas graças a Deus, seus meninos assim, eles não têm, sabe, a menor é, preocupação com roupa, E com sabe que carro, com nada. você É falando fantástico. isso me lembra uma passagem de um grande amigo, um grande empresário, um grande amigo meu, que ele me contou que, não sei se vamos tentar encaixar aí nesse contexto. Ele me disse que uma certa vez, quando ele era pequeno, ele passava em frente a uma vidraça de uma loja e via um carrinho. E ele não tinha dinheiro para comprar aquele carrinho. Isso eu posso dizer, a gente pode usar essa analogia não só para o homem como para a mulher. Ela pode passar, ver aquela boneca e não ter dinheiro para comprar aquela boneca. E os anos foram passando, ele foi olhando aquele carrinho, aquela boneca, a menina olhando aquela boneca. Ele foi crescendo, ele venceu, teve dinheiro até para comprar a loja inteira e um dia ele passa na frente. E olha aquele carrinho, olha aquela boneca, isso já adulto, com sucesso, um empreendedor, uma empreendedora, né? Podemos usar para homem ou mulher. Porém, ele olha e vê que a criança cresceu. Ela não tem mais como brincar com aquele carrinho, por mais que ela tenha dinheiro. Mas para você ver como isso marca, né? Marca a. E como é importante você simular você olhando para aquela criança. Porque é uma forma de você resgatar aquela criança que passava ali naquela vitrine e queria tanto obter aquele carrinho. Eu acho importante, tipo assim, porque não nos faltava comida em casa, essas coisas não, né? Mas assim, o simbolismo talvez Sim, sim, daquilo, né? sim. Do brinquedo, assim. Meu pai sempre nunca deixou faltar nada em casa, né? Engraçado, meu pai tinha propriedade rural, mas não tinha renda. Sim. E ele, por isso ele trabalhava de cerqueiro. E aí a pequena propriedade rural. Mas assim, então realmente você fala, é o simbolismo daquilo, né? É um Então, assim, simbolismo. porque não. E é Apesar uma de ser. forma que você vê, que nem você falou, meus filhos compram 3, compram, né? Porque hoje você vê assim, ó, essa criança tá aqui, ela tá viva, e ela conseguiu, ela venceu, então eu posso dar 3. Você entende? Você tá se vendo nos seus filhos, e aí, isso é muito lindo. Isso realmente é muito lindo. E por isso que eu te convidei para estar aqui nesse podcast, para trazer esse exemplo de pessoa, de caráter, de homem, de família. E só agradecer. Agradecer por conhecer você, conhecer a sua esposa, que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, né? E até a primeira vez que falamos, vocês estavam na Itália, Isso, numa viagem religiosa, perfeito. né? E me encantei conhecendo vocês dois, a sinergia, enfim, toda aquela uma energia maravilhosa de amor, de fé. Enfim, quero agradecer mais uma vez pela tua presença aqui. Imagina, eu me sinto honrado, lisonjeado, né? Eu acho que não somos merecedores, mas muito obrigado pelo convite, sabe? De verdade, de coração. Sinta-se sim merecedor, porque você hoje, esse podcast, pode ter certeza que de alguma forma tocou vidas e mudou aí a concepção de muitas pessoas que estão nos assistindo, tanto com a questão do agro quanto a questão de homem. Muito Verdade. obrigada. Obrigado a você. E assim terminamos nosso podcast. Até o próximo.